Glória a Deus, curso online Ciências Sacras. Hoje eu estou trazendo uma matéria especial que nós chamamos de pilares inegociáveis da fé cristã. A pergunta que é, será que a minha fé cristã é uma fé autêntica ou uma fé mentirosa, simplificada? Bem, até que ponto o evangelho que eu estou entendendo, recebendo, é algo importante? Primeira coisa que eu queria falar sobre o conceito do vocabulário. Existe um grande problema dentro do vocabulário, daquilo que as pessoas dizem que é normal. Um exemplo que nós temos sempre aí é que a palavra fé, por exemplo, em vez de ser um significado, são 16 significados. Ou então a palavra amor, que em vez de ser uma coisa só, são 7 coisas diferentes. Então, nesse momento, nós temos que ter um bom conceito do vocabulário. Esse curso, é claro que é o curso completo, ele vai reconstruir o vocabulário teológico usando as melhores pesquisas no grego, no hebraico, nas variantes. Bem, a Bíblia, então, no seu contexto original, ela tem uma emancipação de pelo menos 7 segredos escondidos por detrás de cada palavra. Claro, falando sobre o início da história, nós temos o hebraico, o primeiro idioma da história da Bíblia, o hebraico bíblico. O grande problema do hebraico é que ele se divide em 3. Nós temos o hebraico enciclopédico, que ele é o certo. Nós não gostamos do cabalismo e do judaísmo do hebraico, porque o judaísmo entrou as tradições judaicas e muitas das vezes são a leitura e interpretação de alguns líderes judeus. Não é muito bom. E o cabalismo foi quando, na época do desvio do Salomão, ele acabou anexando alguns cultos pagãos dentro daquilo que nós chamaríamos de hebraísmo. Então nós estamos dispensando o cabalismo, não estamos afirmando ele, muito pelo contrário, estamos denunciando que é erro. Nós estamos contra também o judaísmo, porque ainda que teve alguns pesquisadores, mas a pesquisa deles era fraca, e nós estamos resolvendo hoje estudar o hebraico enciclopédico. Bem, coloquei um arquivo aqui, que é o Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E nós temos aqui, na fileira de cima, o hebraico com sinais massoréticos, na fileira do meio, o hebraico sem os massoréticos e cada palavra separada, no caso aí. Bem, o termo massoreta é o que tem o que nós chamamos de pontinhos, são os sinais massoréticos. E sem os sinais é o hebraico arcaico. Já vamos direto para o grego bíblico, né? Nós temos aí Mateus. Eu estou usando aqui o grego bizantino, que pelo menos com base nesse seminário Ciências Sacras, é o que nós reconhecemos como a Bíblia grega mais antiga. Então nós temos aqui o grego bizantino, no caso Mateus capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 15 e 16. Nós temos aqui ainda João capítulo 1, versículo 1, em arque, em rologos, kai rologos em prostotion, kaitios em rologos, uts em arque prostotion. Então nós temos ainda o grego bíblico, a variante, o uso só do dicionários, enciclopédia. Lembrando que, nesse caso, nós temos aí cada palavra 7 camadas. Nós temos um vídeo na internet chamado 7 camadas, idiomas originais da Bíblia. E aí eu mostro que cada palavra da Bíblia no seu texto original tem 7 histórias escondidas. Como conhecer Deus? Pela criação. Quando o homem encontra a criação, ele pressupõe um Criador. E aí nós temos aí o Salmo, né? Salmo 19, dizendo que o Senhor o quê? Nós temos um termo, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então nós temos aqui uma matéria bem interessante e por aí vai. A natureza, ela foi subordinada ao pecado. Então, os grandes catástrofes naturais se dão por causa das catástrofes espirituais. Ou seja, quando o homem pecou, a Bíblia diz, maldita seja a terra por causa do pecado do homem. Então, o que faz a terra ficar amaldiçoada não necessariamente é a ação direta de Deus, e sim o pecado humano. Então, toda catástrofe está condicionada ao pecado com base em Gênesis, quando diz maldito seja. Nós temos uma matéria também que as pessoas gostam de estudar, que é teontologia, que é uma matéria que pouco chegou aqui no Brasil, e pouca gente ensina, e nós temos aqui uma etimologia, claro que eu estou usando aqui uma pesquisa do Ibet Senon, que nesse caso, peichos, significa levar a crer ou aceitar, convencimento ao ânimo. Na nossa Bíblia vai estar fé,
mas nesse caso a minha alegria pelas coisas espirituais vai falar no ânimo de alguém que me observa, alguém que me vê, alguém que analisa. Esse tipo de fé é uma fé que eu só falo ao ânimo. Voltando ainda à natureza, nós temos Romanos capítulo 1, versículo 20, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O homem vê a natureza, a criação, e é inexcusável que tem um Criador. Então nós temos 4 maneiras de conhecer Deus. Nós chamamos aí as 4 pregações de Deus. Eu até lancei essa matéria na Argentina, pregando em praça pública. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, então ela pode estar na boca de qualquer pessoa, pode estar fragmentada, mas por ser a palavra de Deus, ela tem força. Nós temos a morte. Quando o vivo encontra a morte, ele pensa na vida. Por incrível que pareça, o homem pode ver uma morte de um animal, pode ver uma morte de uma ave. Se for a morte de outro homem, piorou. Se for alguém que é da família, aí mexe mais ainda. A morte também é Deus pregando a natureza, como foi dita. E por incrível que pareça, a consciência fala na cabeça do homem sobre, um tipo de pregação de Deus. Então Deus fala na consciência do homem. Bem, Gênesis capítulo 1 diz assim: disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E aí nós temos o termo hebraico aqui para imagem, tselen. Tselen significa escurecer, imagem de tumores, ratos, deuses pagãos. Então Deus está dizendo, o homem vai ter minha imagem ou vai ter a imagem de um rato, ou então vai estar ligado ao paganismo. Por que um rato? Olha que interessante, lá na genealogia do inimigo, você sabia que Deus fez questão de colocar no capítulo 36 do livro de Gênesis a genealogia de Esaú, da turma de Esaú, saía Edom, e nós temos a genealogia, muita gente ruim sai daí. Quando chega no versículo 38, nós temos aí Baal, Hanan, daí tem um culto a Baal, ligado na genealogia do inimigo, e nós temos o Acbor, que é o filho de Acbor. No caso aí, Acbor significa um rato. Você colocaria o nome de um filho seu sobre o nome de um rato? Por que então que foi colocado na Bíblia Sagrada, na história de um rato? Deixa eu contar para vocês. Parece brincadeira, mas a doença que mais infectou mundialmente foi a chamada peste bubônica ou peste pneumônica. O termo pneumônica que vai direto no pulmão é a doença do rato, que a pessoa perde o ritmo, perde o fôlego espiritual. Bem, doenças espirituais, coloquei aqui, Jesus avisou que 5 são loucas, então já pressupõe que tem muita gente que é louca. Tem a doença do rato, pneumonia espiritual, que seria perder o fôlego espiritual. Tem a gangrena, que é a lascívia, que é a doença que começa na sensualidade, provocação, mostrar parte do corpo e cresce. E tem o fitalmose ponirose, que é a doença dos olhos. No Apocalipse está escrito, aconselho que de mim come colírio, para que veja, meu Deus. Próxima matéria, Deus Pai. Quem é Deus Pai? Coloquei aqui. Ele é o Criador, o Deus de Abraão, Deus que desce como fogo. Eu sou o que sou, o Santo, o que enche com o Espírito Santo, direciona para sol e lua, derruba Dagon, o Deus escondido, o Deus que escolhe, o Deus que chama, o Deus que incendeia o altar de Carmelo, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, digno de louvor, está sentado no Santo dos Santos, que tira do cativeiro, o Deus que liberta, o Deus que intervém, o Deus, olha que interessante, hein? O Deus que tira do cativeiro, o Deus do redemoinho, adorado em santidade, o pastor, o conselheiro, a sabedoria, o Pai do noivo, assentado no globo da terra, o flecheiro, mede os céus com palmo, o que enche a terra e céu, o manancial das águas vivas, o Senhor consola, o Deus que registra um histórico, um memorial, o Deus de Daniel, é o que levanta e abate, o amor maior, o Deus que triunfa, o leão que brama, um Deus justo, o Senhor que manda nos oceanos, ventos e animais, o Deus que me ouve, o Deus que tem caminho na tormenta, o Deus zeloso que toma vingança, o Deus da minha salvação.
Senhor dos Exércitos, o que marca encontro como Deus do ouro da prata para no milênio, o Senhor que será como um muro de fogo, o grande rei, tem nome tremendo das nações, varão de guerra, o que montou nas asas de um querubim, o soberano, aquele que tem voz que troveja, quebra os cedros, faz parir as servas, o Pai nosso, Abba Pai, Deus vivo, o que não mente, o que andou com Enoque, o ancião de dias, assentado num trono, e o Senhor dos senhores, o Deus Altíssimo. Então nós temos aqui que Deus é esse, é o Deus que aparece simplesmente marcando a história da Bíblia Sagrada. Então, como estudar sobre esse Deus? Agora vamos continuar. Nós temos aí alguns nomes de Deus. É interessante que Deus, quando você vai para o termo hebraico, você encontra também outros nomes de Deus. No hebraico, centenas de nomes diferentes. E aí nós temos Deus Filho. Quem é Deus Filho? A semente da mulher, o alfa e o ômega, o Cordeiro Pascual, o bom pastor, o Cristo Filho de Deus vivo, o conselheiro, sacrifício pelos pecados, aquele que foi levantado como cura e libertação, o verdadeiro profeta, capitão da salvação, o Deus forte, o desejado das nações, o grande juiz e libertador, o Emanuel, eu sou, o único parente que liberta, o rei do povo de Deus, a videira verdadeira, a porta, o caminho, o restaurador, o advogado, o redentor que vive, socorro, alegria, sabedoria, o alvo verdadeiro, o amado da alma, o Messias que é divino, renovo de justiça, Filho do homem, aquele que esmiuça, olha que interessante a pedra, aquele que procura o desviado, o restaurador, o príncipe da paz, para a eternidade, raiz de Jessé, o lavrador, e por aí vai. Os nomes do Filho aparecem também de uma maneira muito grande. Então, como estudar sobre a divindade? Através dos títulos, chegamos ao Deus do Espírito Santo. Quais são as manifestações do Espírito Santo possíveis na vida do crente, do servo de Deus? Bem, o servo de Deus ele é selado com o Espírito Santo, ele é templo do Espírito Santo, ele pelo Espírito Santo consegue fervor, quebrantamento pelo Espírito Santo, ele é cheio, ele pode estar cheio, ele tem autoridade, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, 7 Espíritos, o fruto do Espírito, os dons do Espírito, a unção, o derramamento, o Pentecoste. Se ele tiver tudo isso, ele tem um grande avivamento. É claro que as manifestações do Espírito Santo também se dão em outras maneiras, em outras frontes. Nós temos o Espírito Santo que aparece de várias maneiras, e aí algumas são famosas, outras nem tanto, e nós temos manifestações do Espírito Santo ou manifestações do avivamento na Bíblia Sagrada. O 7 Espírito, quem explica é Isaías 11, versículo 2, e repousará, versículo 2, né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nós temos uma série de contexto ligado ao Espírito de Deus. Bem, uma das coisas que também está nos pilares negociáveis da fé cristã são as palavras da salvação: arrependimento, conversão, fé, regeneração, filiação, adoção, graça, pecado, justificação, perdão, predestinação, eleição, unidos num só corpo, remissão, mortificação, novo nascimento, recrutamento, cidadania celestial, santificação, substituição, perseverança, redenção, reconciliação, etc. Quando perguntamos o que é o pecado, automaticamente vai aparecer pelo menos 15 listas com base ao Novo Testamento. Vou ler algumas delas. Marcos capítulo 7, versículo 21, Marcos ele vai retratar a própria mensagem de Jesus. Jesus ensinando, ele dizia: porque do interior do coração dos homens saem maus pensamentos, adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. Outra lista, considerada uma lista proibida na história do cristianismo, está em Romanos capítulo 1, estando cheio de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males,
desobediente a pais e mães, nécios, infiéis contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Por incrível que pareça, 1 Coríntios capítulo 6, nós temos uma lista assustadora. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Uma lista clássica para ver se eu ando no espírito ou se eu ando na carne está em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante, porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uma lista famosa em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, fala sobre os perdidos dentro da casa de Deus. Por que digo dentro da casa de Deus? Porque o versículo 5 diz que tem aparência de piedade. A palavra piedade, eusebeia, dentro da Grécia, efizévia, significa aqueles que querem agradar a Deus extremamente. O mundo não parece que quer agradar a Deus extremamente. Então, a lista de perdidos dentro das igrejas. Vamos lá? Lendo o texto, 2 Timóteo 3,1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, obedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Destes, afasta-te. Nós temos uma outra lista de perdido, Tito 3,3, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Uma lista importante dos perdidos está lá em 2 Pedro. Olha que interessante, vou ler um pedaço e nós temos aqui de 1 a 3, e também houve, 2 Pedro 2, 1 a 3, houve também falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos são os que seguem as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, falando de vós negócio, com palavras fingidas, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não recebam blasfemar as autoridades, enquanto os anjos, sendo maior em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Meu Deus, é mais um pedaço, a lista continua no versículo 10 e vai até o versículo 19. A parte 12 assim, mas esses como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando o que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo galardão na injustiça, pois tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódulas são eles e máculas, deleitando-os em seus enganos, quando banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engorda as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erram seguindo o caminho de Balaão, são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque, falando muitas coisas arrogantes de vaidades, engordam com concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Meu Deus, o discipulado começa com a mente de Cristo. Eu tenho que ter a mente de Cristo. Um novo coração. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu tenho um talento. Eu tenho um noivado, agora a igreja virou a noiva. Eu tenho uma amizade, agora eu sou amigo de Jesus. Eu tenho uma cidadania, agora eu sou cidadão do céu. Eu tenho um recrutamento, agora eu sou soldado. Eu tenho filiação com base na adoção. Filiação tem agora. A adoção, se eu vencer, eu consigo um padrão de conduta.
santificação e tem que ter perseverança. Quem é a igreja? É a amada, é a noiva, a menina dos olhos de Deus, a coluna esteira da verdade, a Rebeca, os moradores de Gósen, jardim fechado, o trigo, o povo da marca, os lavados, redimidos, remanescentes, os soldados, nascidos de novo, a águia, as ovelhas, um lírio entre os espinhos, o odre, os vasos na mão do oleiro, o povo aos pés de Cristo, os pequeninos, a pão imaculada, peixes bons, a rosa de Sarom, sulamita, os que venceram o cativeiro, povo da glória, zelosos adoradores, cidade forte, os da rocha, santos, fiéis, a corça, a perdiz, o povo da conquista, o corpo de Cristo, Filadélfia, que não se contaminaram, os ricos no céu, os que não conhecem as profundezas de Satanás, que é um remanescente, um resto, uma fonte que vai jorrar, o grou, as réguas dos carros de Faraó, peregrinos em festa, foraceiros, as prudentes, as árvores que dão fruto, casa na rocha. Meu Deus, e aí nós temos os códigos da graça. Hoje, na dispensação da graça, nós temos a lei de Cristo. Tudo que Jesus disse está valendo. A doutrina dos apóstolos, tudo que foi escrito pelos apóstolos está valendo. E a estrutura do Espírito, renunciando vontades da carne, padrões carnais e andando nos padrões do Espírito Santo. E agora nós vamos estudar a humanidade da divindade. Jesus veio como um homem para ensinar o homem qual é o padrão certo para chegar até o céu. Nós temos um termo que é um jargão famoso, antigo, que diz que o Filho de Deus se fez como Filho dos homens para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. E Jesus vem como um homem ideal para ensinar sobre como lidar com a humanidade. Os estudantes nossos do curso aí, Rehobote, curso de hebraico, eles sabem que o termo homem vem do hebraico Ishá, ou melhor, Ish, e a mulher Ishá. A raiz verbal é a mesma, então pressupõe servo, aquele que vence, aquele que acumula qualidades. Com a variante do grego, automaticamente nós temos aquele que anexa na sua vida aquilo que nós chamaríamos de caráter. Olha que importante. Vamos prosseguir. O homem é dividido em três. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. É importante entender que é espírito, alma e corpo. A alma se divide em 10. Sentimentos, emoções, motivações, prioridade, coração, desejo, intelecto, caráter, personalidade e consciência. Já falei de 15 itens do Espírito Santo e aí nós vamos chegar agora na santidade do corpo. A santidade do corpo, a palavra é soma. Nós temos o problema da nudez, que só deve aparecer no casamento. A lascívia é uma palavra pesada que começa com sensualidade, mostrar parte do corpo. É aquela palavra que estaria naquilo que nós chamaríamos de decotes, perna de fora, barriga de fora, coisa parecida. Tudo está no padrão de santidade no corpo. A lascívia, é claro que ela cresce 5 vezes. Luxúria, e aí nós temos os ilícitos, coisas, práticas sexuais ilícitas, e o luxo no sentido pesado daquilo que nós chamaríamos de práticas de luxúria sexual. Olha que interessante. Tem um problema de santidade no corpo, na alimentação. Temos que comer alguma coisa que nos dá, que tem todas as proteínas, todas as vitaminas. Olha que interessante. O sedentarismo também é perigoso. Sono e gula, não podemos dormir nem de menos, nem de mais. A gula, comer demais também é pecado. E é claro, aquele que destrói o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, Deus o destruirá, pressupõe o suicídio. Tudo bem. Temos que ter comunhão. Comunhão com quem? Comunhão com a palavra. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo, que quiseres, serás feito. Tem que ter comunhão com a igreja, porquanto assim como em um só corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação ou a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então nós temos comunhão com a igreja, temos comunhão com o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Esse se opõe um ao outro,
para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E tem que ter comunhão com o próximo. Mateus capítulo 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. E se saudades unicamente os vossos irmãos, que me fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Então nós temos aqui 4 tipos de comunhão: comunhão com a palavra, comunhão com a igreja, comunhão com o Espírito Santo e comunhão com o próximo. Pilares inegociáveis da fé cristã. O nosso curso Ciências Teológicas, Ciências Sacras, Limude, projeto Missões em Chamas, louvado seja Deus. Nós estamos com um projeto aí, complemento didático, os anjos. Existe dois tipos de anjos. Temos os anjos caídos e temos os anjos em glória. Anjos caídos são aqueles que se levantaram contra Deus, contra a história, e aí nós temos os anjos caídos e os anjos em glória. Esse é um problema muito sério, porque a guerra espiritual pressupõe a igreja com os anjos caídos, que viraram demônios. As perguntas que aparecem sempre são ligadas aos deuses com letra minúscula. Bem, na verdade não existe deuses com letra minúscula. O que acontece são mitologias que as pessoas acreditam, os demônios se valem dessas crenças e faz alguma coisa acontecer e automaticamente dá uma sensação de falsos deuses. Osés capítulo 4, versículo 12 diz: meu povo consulta madeira. Essa madeira lhe responde, e ele explica: é um espírito com letra minúscula de prostituição que os engana e os faz apartar do Senhor teu Deus. Temos uma matéria ainda sobre a mordomia, por incrível que pareça. Lucas capítulo 16, nós temos o mordomo infiel. Lucas capítulo 12, nós temos o mordomo fiel. O termo mordomia é interessante. Nós temos a história aqui, são 2 textos bem interessantes. A palavra mordomo, no grego, oikonomos, ou oikonomia, ou economia dentro da Grécia, oikonomos. O que nós temos aqui? Tem a ver com o quê? Administrador, aquele que tem que fazeres, um gerente, um superintendente, seja nascido ou livre ou geralmente um escravo liberto. E tem a ver com o quê? Aquele que toma conta de algumas coisas não é sua, mas ele tem que dar conta daquilo que Deus, ou que o seu Senhor, ou que o seu dono o entregou. No texto do capítulo Lucas 16, havia um certo homem rico que tinha um mordomo. E é interessante, ou seja, todos os dons, talento, ministério e até mesmo riquezas, posses que nós temos, de alguma maneira tem que ser retornada para o Evangelho. Coloquei algumas matérias aqui, uma variante, e é interessante o que eu gostaria de mostrar para vocês. Vou botar alguns slides no quadro, com os termos gregos mais detalhados, mas o que eu quero mostrar para vocês é mais ou menos o seguinte: é aquela história daqueles filhos dos profetas, que quando o ferro do machado caiu no rio, ele gritou para o profeta: homem de Deus, era emprestado, ou seja, vou ter que dar conta. Ou seja, isso agora tem gente que é assim, ele só lembra que tem alguma coisa quando perde, e aí tem que dar conta. A nossa vida, nossa vida tem um propósito, Deus vai dar conta. Por mínimo que Deus chamou, quem não tem um chamado específico, pelo menos um talento tem, e Deus vai dar conta. Nossas posses, tudo que temos, Deus vai dar conta. Bem, a variação aqui, coloquei até uma matéria que é importante, que é a matéria de verbetes. Verbete, para quem não sabe, o grego hebraico se divide em pelo menos 7 tipos de matérias. Os verbetes é simplesmente aquilo que nós chamaríamos de quê? As matérias que têm a ver com o 7º nível do grego e do hebraico. Então vamos lá, nós estamos estudando aqui o termo mordomia. Então tem a ver com nomos, e aí eu peguei aqui nomos no grego. A palavra comum significa lei, quer dizer, regra, pode significar lei em geral. Novo Testamento, no entanto, geralmente significa lei de Deus, mais frequentemente na lei mosaica, com base no Antigo Testamento. A variante entolê é a mais específica, usada de forma em ordem particular.
dogma, é uma conclusão autoritativa de uma proposição que esperava-se seja reconhecida como universalmente válida. Ou seja, existem leis gerais para todos os crentes e existem leis específicas em particular. Então, ou seja, o chamado geral tem mordomia e o chamado individual mais ainda. Verbetes. Bem, coloquei um slide aqui sobre os CDs antigos do nosso projeto para os alunos que estão estudando a arte de pregar, porque o segredo é você achar um tema diferente. Por exemplo, está aqui no mural O Segredo de Jedutum, outro mural Abutre do Egito, Trigo, Vinho Novo e Azeite, foi pregado na Associação Indígena Tupiniquim e Guarani, Homem, Morte e Juízo, As Aves do Deserto, a Avestruz e a Cegonha, O Segredo de Áquibo, As Éguas dos Carros de Faraó e As Ferramentas de Neemias. Bem, títulos diferentes para quem quer vencer. Uma vez que foi dada aí as matérias ligadas ao discipulado, matérias iniciais ligadas ao pecado, algumas listas de pecado, aquela pessoa que é arrependido publicamente foi às águas batismais, essa pessoa agora vai entrar na ceia do Senhor. Chegando na ceia do Senhor, o que acontece? Se ele se é indignamente, ele é culpado. E aí nós temos um problema que nós temos que entender a linguagem bíblica da ceia. Qual é basicamente a linguagem da ceia? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu quero lançar uma matéria, Verdades da Ceia. As carpideiras existiam no mundo antigo. Eclesiastes 12:5, Jeremias 9:17, Amós 5:16, Jeremias 41:6, 41:7. Nós temos uma matéria daquilo que nós chamaríamos de carpideira. Jeremias 9:17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras que venham, e mandai procurar mulheres hábeis para que venham. Quem seriam as carpideiras? Carpideiras eram mulheres contratadas para chorar em velórios de pessoas que eram consideradas pessoas que não tinham muita gente ao seu favor. O que seriam carpideiras, então? Pessoas que estariam ali no sepulcro, ou melhor, não no sepulcro, mas no velório, ali velando um corpo, e ela não tinha nada a ver com o corpo, não conhecia, não tinha direito à herança, não fazia parte da família, mas estaria ali na cerimônia do corpo. Bem, a Santa Ceia, por incrível que pareça, aquele pão, ele tem uma representatividade, uma simbologia do corpo de Jesus. Existem pessoas que vão para a igreja e eles participam da ceia, mas eles não têm ligadura, linguagem com o corpo, já se perderam no corpo, já foram perdidos, ou não foram ligados no corpo, ou já foram excluídas do corpo. Isso é um problema muito sério. São pessoas que não fazem mais parte da família. A história de Jesus não faz parte da sua história. As mensagens de Jesus não fazem parte da sua mensagem. As características, a herança de Cristo, a herança do povo de Deus, não faz parte da sua herança. São pessoas que participam da cerimônia, participam da festa, participam dos cultos, mas não têm uma ligação direta. Bem, são pessoas que estão ali diante do corpo, mas não necessariamente estão diante da história. A sua história não faz parte da história de Cristo. O crente que não está pronto para subir no arrebatamento é considerado carpideiras. Por exemplo, para você ter uma ideia, no Apocalipse, nós temos 3 ceias do Apocalipse. A primeira ceia é de quem ceia sem Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. É a ceia de quem ceia sem Jesus. A segunda ceia é a ceia dos vencedores. Apocalipse 19:9. E diz, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Essa ceia é só quem vence, só quem é arrebatado. A terceira ceia é a ceia dos vencidos. Apocalipse capítulo 19, versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Versículo 18, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, que eles se assentam. Olha só que interessante, nós temos a ceia de quem ceia sem Jesus, a ceia dos vencedores e a ceia dos vencidos. Está todo mundo no templo,
mas tem gente que já foi vencido, tem gente que está pronto para subir e tem gente que está ceando sem Jesus. Olha que interessante, de que lado você está. Nós temos aí, por incrível que pareça, na história do sangue, nós temos um vaso que Jesus rejeitou. João capítulo 19, versículo 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, pondo no isope, levaram à boca. Mateus vai explicar com detalhes. Mateus 27, versículo 34. Deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis. Por que Jesus não quis? Por incrível que pareça, aquela mistura, além de ser amargosa, tem a ver com amargura, o vaso cheio de amargura. Tem muita gente amargurado, rixoso, contendeira, amargurada, cheia de ressentimento, raiz de rancor, raiz de amargura. Meu Deus, por incrível que pareça, Hebreus 12, versículo 15, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Uma pessoa amargurada com raiz de amargura, ela vai simplesmente corromper todo o ambiente. Se for dentro de uma família, vai corromper o ambiente familiar. Se for dentro de um ambiente de trabalho, vai corromper o ambiente da empresa. Já pensou que situação? Além disso, Jesus não aceitou a mistura de vinagre com fel, com mirra. Por quê? Simplesmente porque aquela mistura é um anestésico. E Jesus não podia estar com anestésico, porque Isaías diz que Jesus era um homem de dores. Então Jesus preferiu a dor da cruz. Paulo vai dizer, Gálatas 2, versículo 20, estou crucificado com Cristo, não vivo eu, Cristo vive em mim. Em Gálatas capítulo 6, 17, ninguém me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Que Deus nos ajude a ter marcas da cruz, marcas de quem rejeitou a mistura, marca de quem não está guardando rancor. Provérbios 21, versículo 19, nós temos a mulher rixosa e irritadiça. No Provérbios capítulo 21, versículo 9, a mulher briguenta. Provérbios 27, versículo 15, a mulher contenciosa. E tem homens também, Provérbios 26, versículo 21, o homem contencioso que acende rixas. São vaso que Jesus rejeitaria. Meu Deus, e nós temos um personagem poderoso na história da Bíblia, José de Arimateia, o homem que valorizou, ainda na série Sermões da Ceia, para os estudantes do curso aí, a arte de pregar, dispenseiros. Olha que interessante, o homem que valorizou o corpo de Cristo. Refiro-me ao José de Arimateia. Nós temos um dado sobre ele. Olha que interessante, Mateus 26, 57. E já vindo à tarde, chegou um homem rico, está sublinhado aí, ele era um homem rico, ele era discípulo, ele pediu o corpo de Jesus, tomando o corpo, olha que interessante, colocou sobre um sepulcro novo, rolando a pedra, foi-se, estava Maria Madalena e outra Maria. Mateus capítulo 26, 57. Para você ter ideia, isso é tão sério que Marcos 15, versículo 42, ele vai fazer questão de dizer que era dia da preparação, era véspera do sábado, ele era aí um membro do Sinédrio que era honrado. Olha que importante entender isso, membro do Sinédrio honrado. Mesmo assim, ele fez questão de valorizar o corpo de Cristo, membro do Sinédrio honrado. Além de ser membro do Sinédrio que era honrado, ele tinha mais outra característica. Qual era a outra característica que José de Arimateia tem? Ele esperava o reino de Deus. Outra característica, ele foi ousadamente a Pilatos. Outra característica, versículo 46, o qual compraram um lençol de linho, tirando da cruz. Outra característica, a Maria Madalena e a Maria, mãe de José, observava onde o punho. Olha que interessante, a tua mãe também estava entre aquelas que estavam buscando a Deus. Meu Deus, homem que tem características José de Arimateia, gente que espera, gente que rompe com o sistema, rompe com o mundo, tem coragem de enfrentar a Pilatos. Por incrível que pareça, não foi só Mateus nem Marcos que registrou sobre ele, não.
O próprio Lucas, doutor Lucas, é o pesquisador aí, o apologeta, ele faz questão de registrar um relato, onde está escrito uma Bíblia. Lucas capítulo 23, versículo 50. Eu vou sublinhar as palavras que estão em negritos aí. A Bíblia diz que ele era um homem de bem. Ele não tinha consentido nem nos conselhos nem nos atos dos outros. Outra característica, ele esperava o reino. Outra característica lá embaixo, amanhecia o sábado, as mulheres que tinham vindo desde a Galileia. Lucas vai narrar que tinha mulheres que veio da Galileia, seguiam a Jesus e estavam no terceiro dia. Olha que interessante, elas seguiram. A palavra já foi dita lá no nosso curso de grego, que está no curso grego arcaico acadêmico, que é a palavra seguiram, acolute, aqueles que seguem. Olha que interessante, vale a pena dizer que segue com detalhes, segue o rei, segue como se fosse um escravo e segue como se estivesse em batalha, em guerra. Voltando, elas traziam especiarias e ungüentos. Ungüento significa coisa que tem muito valor, ou seja, aquelas mulheres seguiam a Jesus, valorizando com o seu tempo, com a sua vida e também com suas posses. Olha que interessante, temos mais um item ainda, João capítulo 19, o versículo 38. José de Arimateia tem tanto valor que foi registrado recursos em Mateus, recursos em Marcos, recursos em Lucas, recursos em João. Todo pesquisador da Bíblia, quando vai para um assunto que está no Evangelho, ele tem que tomar cuidado de olhar se tudo isso está registrado também nos outros livros. O que João registrou que é diferente dos outros? Bem, a Bíblia diz que era discípulo de Jesus, mas em oculto por medo dos judeus. Quando Jesus morreu, ele fez questão de simplesmente sair do oculto, sair daquilo que nós chamaríamos de estar em oculto, e ele fez questão de mostrar a cara, apareceu, tirou o corpo de Jesus, quer dizer, ele sabia o tamanho ali dos pregos. Foi também com Nicodemos, aquele Nicodemos que só ia ter com Jesus de noite. Eles trouxeram o composto de mirra e aloés. Para quem não sabe, é óleo para vencer, óleo de defunto, é óleo para quem já entendeu que tem que mortificar o velho homem, representa, já morreu a velha personalidade, o velho homem está em vida nova, novidade de vida, tudo se fez novo. Havia um horto naquele lugar, daí é que vem a mensagem do horto, que nós somos considerados lavoura de Deus, e aí nós temos uma mensagem escondida nesse horto aqui. Bem, o que nós temos aqui? O grande erro é quando alguém vai pregar José de Arimateia e usa só um termo. Para quem não sabe, o pessoal que estudou 7 camadas de idiomas originais da Bíblia já viu que a palavra nós temos um segredo escondido em José de Arimateia. É interessante, Naiote em Ramá. Ramá é o hebraico de Arimateia. Lá em Ramá nós tivemos um grande líder. A Bíblia diz que simplesmente o nosso amigo, olha que interessante, nós temos personagens da Bíblia que foram eternizados. Samuel julgou em Ramá. Por incrível que pareça, Saul foi até Naiote em Ramá. Davi estava lá, inclusive cheio do Espírito Santo e dos profetas, em Ramá. Salomão, para subir para Gibeon, teve que passar em Ramá. Então, quando chega lá na casa de Pilatos, alguém de Ramá, o termo do Novo Testamento, Arimateia, ele entendeu, é alguém que tem linguagem poderosa. Então, quem é aquele que vence e que valoriza o corpo de Jesus? Gente que tem características de quem está em Ramá, característica de quem busca Deus. Lá em Ramá ficava o monte Gibeon. O que nós temos aqui? Nós temos uma mensagem escondida. Gente que valoriza o corpo de Jesus, gente que valoriza o sacrifício de Cristo, gente que valoriza as coisas celestiais. Meu Deus, a ceia do Senhor é algo que faz diferença em quem é e quem não é, em quem busca e quem não busca. Nós temos aí uma matéria especial, pessoas que estão simplesmente valorizando aquilo que tem valor, reconhecendo aquilo que tem relevância na vida espiritual. Que Deus nos ajude a encontrarmos, depois de encontrarmos com Jesus, temos o discipulado, aquele que segue com detalhes. Depois temos mensagens estruturais. Já foi lançada uma matéria e é importante, lições do reino, o reino de Deus.
o reino dos céus. Temos que estar no Evangelho, as boas novas, estruturados, prontos para a ceia, valorizando aquilo que nós chamaríamos de pilares inegociáveis da fé cristã. Não esqueça, como servos, não esqueça, cada um que aceita Jesus tem que dar conta, no mínimo, de um talento. Não esqueça, tem que se livrar do pecado. E se tiver chamado geral, ou melhor, chamado específico, vai ter que dar conta do ministério do chamado, com muita pesquisa. Chamado tem um tempo específico, chamado tem um preparo específico. O chamado também tem que ser o chamado específico e no lugar específico. Que Deus abençoe. Projeto Caixa Preta, alguma coisa já está lá. Que Deus vos abençoe. Os estudantes também, Missões em Chamas, projeto Moçambique na África. Que Deus abençoe também os estudantes aí do nosso seminário que trata com a liderança cristã. Os estudantes também que seja abençoado poderosamente o curso online Ciências Sacras Limude. Que Deus possa abençoar a sua vida, valores, pilares inegociáveis da fé cristã. Eu sou o evangelista Abílio Rosário e minha oração é que o evangelho venha chegar aos quatro cantos da terra. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus.